Estabeleci minhas metas. E agora? Bom, eu percebo que muitas organizações, a partir do momento que define uma meta, divulga essa meta, depois não sabe muito bem o que fazer, espera que os resultados sejam atingidos e muitas vezes isso não acontece. Hoje eu vou falar para vocês sobre isso. E eu sou Eduardo Minari, tenho mais de 15 anos de experiência em consultoria em gestão empresarial e gestão empresarial de uma maneira geral. Já fui gestor e consultor. E eu vou falar com vocês hoje sobre esse assunto, como atingir as metas, o acompanhamento. Conexão estratégica, vou começar por aqui. Então a gente tem aqui o nível estratégico, o nível tático e operacional. O nível estratégico tem como função definir a direção, para onde a gente vai como organização. O tático, transformar aquela direção em metas mais operacionais, transformar aquilo de maneira que a operação consiga entender, não é? Então, quando você estabelece uma meta de fazer uma viagem interplanetária, eu vou para Marte. A pessoa que vai construir o foguete ou a nave, ela sabe que, enfim, a nave precisa ir para Marte, mas quais são as características que traduzem isso na prática para um engenheiro compreender como que ele tem que fazer o casco da nave? Então, nesse aspecto, é isso que os gerentes, os gestores, os coordenadores que são táticos, estão nesse nível da organização, precisam traduzir o objetivo para o seu time operacional. E por fim, a gente tem a operação, que é aquela que efetivamente executa as atividades com base na orientação ou na meta tática. Então, eu estou propondo aqui um formato para vocês. Nas aulas anteriores, lá no início do curso, eu falei que a estratégia deveria ser traduzida na resposta a três perguntas: onde jogar, como ganhar e do que abrir mão. Então, vou falar para vocês aqui do nosso exemplo da drogaria. A gente fez um exemplo da drogaria que a gente veio percorrendo por algumas aulas. Então, onde jogar? Mercado de drogarias premium de São Paulo. Premium, vou atender um público diferenciado, classe A, por aí. Ah, qual a característica desse mercado onde eu estou jogando? São players, né? Ou seja, os concorrentes mais bem-sucedidos focam em conveniência. Eles focam em atendimento. Portanto, a tradução dessa conveniência pode ser interpretada por esse outro ponto. O público rejeita locais sem estacionamento, que tenha muitas filas ou que tenha atendimento ruim. Vamos lá. Como ganhar? Eu vou falar toda a nossa aula de hoje sobre essa meta, tá? Então essa aqui eu detalhei, as outras não, até para não ocupar muito espaço no slide e a gente conseguir cumprir o objetivo de você fazer a conexão entre a estratégia e a operação. Então, eu fiz um OKR aqui, ó, aumentar a receita melhorando a experiência do cliente, o CX ou CX, Customer Experience, enfim. Eu vou melhorar a experiência do meu cliente e com isso eu vou fazer um aumento de receita. E eu vou fidelizar também os meus clientes porque a experiência deles é boa. Então, essa é a lógica que eu estou trabalhando como meta estratégica. E aí, quanto que eu quero aumentar de receita? R$ 427.000 por ano. Qual que é a nota mínima de avaliação numa escala de 1 a 5 que eu quero atingir? 3,8 de 5. Então, o mínimo que eu admito aqui é 3,8 de 5. Ah, mas essa meta é muito frouxa. A gente falou isso na aula anterior sobre definição de meta. Veja lá o que a gente falou sobre isso. Esse é um primeiro passo. Trabalhar upsell para aumentar o ticket médio, ou seja, eu vou vender lá a pastilha, o chiclete, o isotônico para aumentar a venda por cliente, o ticket médio. Eu vou reduzir o gasto médio da reestruturação por meio de reestruturação do processo de compras de medicamentos. Então, esses aqui são meus três objetivos estratégicos. É como eu quero ganhar dos meus concorrentes. E do que eu vou abrir mão? O que eu não vou fazer? No que eu não vou me concentrar, o que eu não vou colocar esforços do meu time para atingir. Então eu não vou competir por preço. A minha farmácia não é uma farmácia popular, é uma farmácia diferenciada, focada em experiência do consumidor. Então veja, se eu for uma farmácia popular, eu não vou ter atendentes treinados, esse tipo de coisa.
né? Eu vou ter o mais barato que dá, né? Porque eu preciso reduzir custo para vender o mais barato que eu puder. Agora, se eu sou uma farmácia com atendimento diferenciado, premium, eu não posso ser popular. Eu não posso ir para o norte e para o sul ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa que eu não vou fazer. Nós não vamos ter uma estrutura de pessoal inexperiente. Ou seja, todo mundo, por mais jovem que seja, vai ter que ser treinado previamente, vai ter que ser preparado para encarar o cliente, para ir lá e fazer o primeiro atendimento. Nós não atuaremos em localidades sem forte presença de público A, ou seja, aqueles bairros ou regiões que não tem a presença do público A, não é para essa farmácia. Posso até ter outra marca de farmácia com outro foco, mas essa é para público A. Beleza. Temos aqui os objetivos ou ações estratégicas. Como que eu traduzo essa esse objetivo estratégico que eu fiz aqui em formato de OKR? Então eu vou pegar esse objetivo aqui e desdobrar taticamente. Entenda, gente, eu estou ignorando aqui para fins desse exercício, objetivo 2, 3, todo o resto aqui, estou pegando só este aqui, aumentar a receita, melhorando o CX e fidelizando clientes, e eu estou desdobrando isso aqui, como que eu vou fazer com que minha operação entenda esse aspecto. Então eu vou aumentar, o que que eu quero? Eu quero aumentar a nota de avaliação lá dos clientes que eles fazem no caixa, de 3,4 de 5 para 3,8 de 5, ou 34 de 50, 38 de 50, ok? É uma escala de carinhas lá. Então, o mais feliz é o 5 e o menos feliz seria o 1. E aí eu tenho um prazo. Então, toda meta precisa ter o objetivo, aumentar a nota de avaliação, valor de 3,4 para 3,8 e prazo até o dia 5 de 2026, ok? Só um exemplo. O outro KPI que eu tenho aqui, ou indicadora, meta, tática, reduzir o tempo médio de fila de 15 para 13 minutos. Que dia que eu tenho para fazer isso? Mesmo dia, até o dia 5 de 2026. Então, para eu fazer isso, eu preciso de ações operacionais. Então, eu fiz lá na minha aula anterior, quando eu defini as metas, um plano de ação inicial. E esse plano de ação inicial, ele tem essas 4 ações, né? Ajusta a escala do almoço, define fluxo prioritário para idosos, estabelece padrão de atendimento, um procedimento operacional padrão, treina os atendentes no procedimento operacional padrão de atendimento, e você percebe que todas essas ações possuem responsável, não é? E prazo. Responsável e prazo. Todas elas possuem isso. E tem que ter. Toda ação precisa ter prazo e responsável. Senão não tem como se acompanhar. Falar quem que era o dono dessa ação? Ah, era o fulano e o Beltrano. Não, mas espera, quem que falhou? O fulano ou o Beltrano? A gente precisa entender o que que causou uma falha até para a gente corrigir para os próximos aspectos. Vejam aqui, pessoal, o que que eu quero trazer aqui? Qual que é a minha intenção ao explicar esse quadro? Que toda vez que você quer atingir um resultado, portanto, um efeito, o único jeito de você controlar esse resultado de verdade é você controlando o que causa esses resultados. Isso aqui é uma relação de causa e efeito. Onde que a causa está? A causa é operacional. Então, são as ações que as pessoas do time operacional vão executar no dia a dia que vão fazer com que eu atinja minhas metas táticas, que por sua vez vão fazer com que eu atinja a minha meta estratégica. Vocês conseguem compreender isso? E assim, por mais que isso pareça óbvio, é o tipo de coisa que você não vê muito por aí, não são muitas empresas que têm seriedade ou que têm profundidade, melhor dizendo, nesse tipo de aplicação. Então, você concorda que se eu estabeleço uma meta estratégica como essa, eu não subdivido essa meta em metas táticas e eu não estabeleço ações operacionais, eu tenho
uma direção, porém ninguém vai estar caminhando nessa direção, ninguém sequer vai compreender como que ele pode contribuir para caminhar nessa direção. Então eu tenho o efeito, eu tenho a tradução, ou seja, tá bom, para a gente ir fazer uma nave que seja capaz de viajar para Marte, o que que o meu departamento pode fazer? Ah, isso aqui. Ah, e para gente, para o meu operário, aquele que vai efetivamente montar a nave, o que que ele precisa fazer? Isso aqui. Então a gente vai da ação para o KPI, para a meta, e para o objetivo estratégico. Importante isso ficar claro, porque é aqui que muitas organizações falham. Elas esperam que a estratégia seja atendida ou atingida sem que haja meta, sem que haja ações, ou seja, o pessoal da operação vai continuar fazendo a mesma coisa que sempre fizeram e os indicadores vão mudar. Isso é ilusão. Não tem como você atingir um fim diferente, um resultado diferente, sem mexer com as causas. Perfeito? Vamos lá. Bom, para a gente fazer uma estrutura de acompanhamento, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir a meta. Pois bem, na aula passada a gente definiu. Depois a gente precisa definir quem são os responsáveis pela coleta de dados. Nós precisamos medir dados. Então a gente falou no slide anterior sobre as notas das avaliações e o tempo. Vamos focar hoje nas notas das avaliações. A gente quer melhorar as notas da avaliação. Esse é o nosso exemplo. Então eu vou definir o nome da pessoa que vai ser responsável por obter esses dados, tratar esses dados e entregar isso para o gestor. Eu vou definir a data recorrente que precede a reunião, portanto, por exemplo, se eu tenho uma reunião de acompanhamento toda sexta-feira, esses dados precisam ser consolidados até antes dessa reunião. Portanto, quinta-feira, certo? Até para que haja tempo do gestor analisar. Então, assim, define quinta-feira, meio-dia, você entrega. Quinta-feira, depois do meio-dia, o gestor já vai deixar reservado um horário, uma hora, coisa assim, para que ele possa analisar os dados e tomar as conclusões dele. E, e aí essa pessoa vai preparar as informações. Você precisa definir também quem que é o gestor, essa pessoa que vai preparar, vai analisar os dados que são fornecidos por aquela outra pessoa que mediu. Então, definir os gestores dos indicadores. Você precisa ter responsável para cada meta, não pode ter meta sem responsável. Então, toda meta precisa ter um dono, um único dono de cada meta. Ou seja, não pode ter uma meta com dois donos. Você pode até ter uma pessoa que é responsável por duas metas, mas nunca uma meta com dois donos. Isso aqui, do ponto de vista de organização de gestão, é muito bom, o que não significa que essa pessoa não possa ter outras ajudando na no alcance da meta, que essa meta não possa ser atingida em equipe, em geral elas são, que não pode haver uma premiação coletiva ou coisa assim pelo alcance da meta, tudo isso é possível, mas dono é um só. Ao passo que, se aquele resultado não foi atingido, ele vai responder por aquilo e ele vai comunicar a equipe, ou ela, no caso, e assim por diante, ok? Bem, negociação de metas. Você não pode estabelecer uma meta e dizer assim: ó, essa aqui é a sua meta, meu filho, vai em frente, eu acredito em você. Né? Isso acontece muito até, eu já vi isso muitas vezes. Mas você não, você precisa trazer essa pessoa para conversar. Olha, eu estou vendo aqui, analisando, com base nessas análises, nós chegamos à conclusão que existe uma lacuna de que o seu resultado de avaliação pode sair de 2 e ir para 4. Tá? Então, se a gente capturasse 100% dessa lacuna de resultado que a gente está percebendo aqui, a gente iria de 2 para 4. Eu estou estabelecendo como meta preliminar 3,3. O que que você acha? Por que que você acha? Isso tem que ser uma negociação técnica e não uma negociação emocionada. Ah, não, não dá, não sei o quê, porque isso é muito difícil. Esse tipo de argumento não vale. Vale assim, porque sim, porque não, e quanto que a gente vai capturar da lacuna. A lacuna é a diferença entre o patamar de resultados que você percebe hoje e o ideal.
né? Em geral, a gente captura para dar o primeiro passo, 50% da lacuna, isso foi falado em aulas anteriores. Reunião de acompanhamento. Então, você tem a meta negociada para quê, né? Perdão, voltando aqui. A pessoa precisa acreditar que aquela meta é factível. E toda meta precisa ser desafiadora. Se a pessoa falar, não, dá para atingir, mas não vai ser fácil. Fala, bom, é isso mesmo, meta é isso. Meta não é para ser fácil. Se é um resultado que você atingiria sem mudar nada, mantendo as coisas exatamente como estão, então não é meta. Então enfim, é continuidade, seria uma meta padrão, não uma meta de melhoria aqui no caso, que é do que a gente está falando. Bom, reuniões de acompanhamento. Então, a gente precisa agendar reuniões recorrentes e, assim, a gente geralmente tem reuniões tático-operacionais, que é aquela reunião do gestor, do gerente com o time operacional, que ela tem que ser mais recorrente. Então, aqui no caso da farmácia, eu estou propondo que ela seja semanal. E você tem aquelas reuniões que são estratégico-tática, que é do diretor ou do CEO ou do dono da empresa com os gestores. Essa aí pode acontecer com uma periodicidade mais longa, uma reunião mais de prestação de contas. Olha, se lembra daquelas metas estratégicas que a gente tinha? A gente está a 80% do resultado esperado, a gente cresceu 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, é uma reunião de prestação de conta. Então, uma semanal e outra mensal. Deixe isso no calendário, precisa acontecer como um ritual. Precisa acontecer necessariamente. Ideal é que essas reuniões de acompanhamento sejam práticas, simples, que não sejam reuniões filosóficas onde as pessoas ficam filosofando, querendo se mostrar, dar opinião, aparecer. Então, assim, a reunião é simples, é fato, causa, ação. E aí eu estou propondo aqui uma sistemática de acompanhamento cíclica. Você avalia o resultado versus meta, você identifica os principais pontos de atenção, você analisa causas e você revisa o plano de ação. Essa é a minha proposta aqui para esse momento. Então, o que, que é resultado versus meta? Bom, eu queria ter uma avaliação com nota 3,3. O resultado que eu obtive nesse período foi de 2,8. Ora, eu melhorei meu resultado anterior, que era de 2,2, melhorei significativamente, mas eu não cheguei no 33. Faltam 5. Então, vamos fazer uma análise de presente, passado e futuro, que se chama de relatório três gerações. Então, o que que é o presente? As metas não foram atingidas por 5 pontos. Então, hoje, o resultado é que as metas não foram atingidas por 5 pontos. Faltam 5 pontos aqui, o 0,5, né? De 2,8 para 3,3. Ponto 5. Pois bem, aí eu vou identificar os principais pontos de atenção. O que eu vou fazer aqui? Eu vou analisar fatos e dados, né? Então, passado, né? Que a gente já está olhando para o passado. Todas as ações foram executadas conforme previsto? Então eu descubro aqui já ó, a ação de treinar os atendentes no procedimento operacional padrão de atendimento não foi executada. E a gente também observou notas ruins obtidas pelo atendente Celso. A média dele está em 20, os demais com média acima de 30. Então é entre 30 e 40 os demais têm de média de nota de atendimento, ele tem 20. Então o que está acontecendo aqui, não é? Então a gente vai exatamente para o que está acontecendo aqui, que são as causas. Então, o que que a gente descobre aqui ao analisar esses fatos e dados ainda, mas um pouco mais perguntando o porquê para os fatos e dados, não é? Indo além dos fatos. Então, o que causou os fatos mapeados? A ação treinar os atendentes no POP de atendimento não foi executada. Essa é o fato. Esse é o fato. O que que aconteceu? O que que gerou isso? A Ana, que era responsável pelo treinamento, não compareceu por motivo de doença e não avisou para que outro pudesse treinar os atendentes. Então, o outro fato, a gente observou notas ruins obtidas pelo Celso. Então, nos comentários das avaliações ruins aparece o seguinte: falta de educação e mau humor do atendente. Então, esses elementos estão causando avaliações ruins do Celso e essa ação não foi executada de treinamento. Então, se você
planejou uma ação e ela não foi executada, veja como que você vai atingir o resultado. Se são essas ações que causam o resultado, é impossível que o resultado aconteça conforme planejado, a não ser por sorte. Como a gente não quer depender de sorte aqui, a gente quer depender de gestão, então a gente precisa que essa ação seja efetivamente executada. Bem, que a gente tem aqui? A revisão dos planos de ação. Na revisão do plano de ação, a gente já vai olhar para o futuro. Então, a gente olhou para o presente, depois a gente voltou para o passado, agora a gente vai olhar para o futuro. O que a gente vai fazer a partir de agora? Então, a gente vai executar com prioridade a ação atrasada. Vamos supor que a Ana continuasse doente, e aí eu vou treinar os atendentes no procedimento operacional padrão de atendimento. O novo prazo foi estabelecido aqui, 25/3, e o responsável, João. Então eu troquei o responsável porque a Ana não estava disponível. Estabelecer contramedidas para novas causas identificadas. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? As novas causas identificadas é o Celso, que foi. As avaliações sobre o atendimento dele foram ruins. Então eu preciso dar um feedback ao Celso para que a abordagem dele seja cordial e respeitosa. E a gente tem que monitorar também. Responsável por essa ação do feedback é a gerente, que é a Mariana. O prazo, 24/3. E aí, o que mais que eu vou fazer? Eu vou adicionar um módulo sobre respeito e cordialidade no atendimento no treinamento que será realizado no dia 25 pelo João. Então, o João vai fazer essa ação e o prazo é um dia antes do treinamento, ou seja, não dá para ele incluir esse módulo depois que o treinamento foi realizado. Então, vejam, a gente consegue avaliar se o nosso resultado está sendo atingido, a gente consegue identificar os fatos que geram o nosso resultado a ser abaixo do esperado, a gente consegue analisar as causas que levaram a esses fatos, e aí a gente consegue atuar sobre as causas revisando os planos de ação. Você entende que esse ciclo é um ciclo de melhoria? Isso aqui não significa repetir a mesma ação esperando resultados diferentes, não é? Você tem aquela definição de loucura do Einstein, não é? Que loucura é fazer a mesma coisa sempre, esperar resultados diferentes, algo nessa linha. Estou traduzindo aqui usando as minhas palavras, mas isso aqui não, você está repetindo sim atitudes, mas é um ciclo de melhoria em que você analisa o que você está fazendo, você pega os fatos sobre os quais você está fazendo, né, as atividades que você está fazendo, você analisa as causas dos resultados que você obteve e você revisa a forma de atuar. Então, no que diz respeito a isso, esse é um ciclo de melhoria contínua. Isso aqui é o famoso ciclo de melhoria contínua. A partir do momento que você define uma meta, é nisso aqui que você deve focar. E aí depois, quando você atinge uma meta, um patamar de resultado desejado, você deve padronizar. E esse é o assunto para a próxima aula. Por hoje, a gente cumpriu o nosso objetivo dessa aula. Então a gente falou quando você tem uma meta estabelecida, e agora? O que você faz? Estabelece a sistemática de acompanhamento. Vai lá e testa na sua empresa. Eu aposto que isso aqui tem um potencial muito grande de mudar os resultados da sua empresa, de fazer com que você tenha uma gestão coerente e de fazer com que o seu time valorize esse tipo de acompanhamento. Ter uma meta estratégica e no dia seguinte todo mundo continuar agindo como sempre agiu, é sinal de que você não vai mudar o patamar, você não vai atingir essa meta estratégica. Até a próxima aula.